A pensão, quando ela é determinada para as crianças, existe algum tipo de pensão especial para crianças com deficiência? A pensão ela não vai ser especial para crianças com deficiência, mas ela vai ser sempre pautada por uma coisa que a gente chama no Brasil, que chama binômio necessidade versus possibilidade. O que é isso? Como que isso se materializa? Como que a gente coloca isso na prática? As possibilidades são as possibilidades do alimentante, que é a pessoa que vai pagar a pensão. E as necessidades são as necessidades do alimentado, que é a pessoa que vai receber essa pensão, a criança ou adolescente. Quando essa criança tem necessidades especiais, exige cuidados que vão para além de uma mera escola, uma escolinha particular, básica, não, precisa de uma escola, às vezes, com um profissional de apoio, enfim, coisas que vão, de fato, encarecendo o custo de vida dessa criança, obviamente que, quando a gente está falando de números, as necessidades do alimentando vão aumentar. Isso, lógico, isso a gente está falando enquanto essa criança, ela tiver ali dos 0 aos 18 anos, posteriormente, ela efetivamente, se ela não tiver como gerir a própria vida, se ela não tiver como trabalhar, ir para uma faculdade, enfim, a gente vai ter que curatelar essa criança, colocar ela numa situação em que ela tenha a vida gerida para os pais para além dos 18 anos, né, que os 18 anos é até o momento em que a criança tem a vida gerida pelos pais oficialmente. Depois disso, ela passa a ser uma pessoa detentora de direitos e ela mesma pode tomar as próprias decisões. Então, nesse caso, pode-se perpetuar a pensão para além dos 18 anos, mas, novamente, a gente sempre vai considerar as necessidades e as possibilidades dessa criança. Aliás, desculpa, as necessidades da criança e as possibilidades do genitor. Por mais que não exista uma pensão especial, a necessidade, que seja uma necessidade extraordinária, a criação de filho, vai ser considerada para fins de equalizar o quanto essa pessoa vai ter que pagar para a criança. Entendido. E quando você fala de pensão para além dos 18 anos, se for provado que a criança, não mais criança, né, a pessoa, o filho, filha, já adulto, mas não consegue trabalhar, não consegue cuidar de si, essa pensão ela acaba sendo vitalícia? E ambos os pais têm que pagar? Como é? Como funciona isso? Eu vou usar a palavra PCD para me referir, só para a gente ter um referencial, né, que é como a lei determina que essas pessoas sejam colocadas, ainda que não seja só um espectro de crianças com necessidades especiais, mas só para sintetizar. Quando a gente tem uma pessoa PCD que necessita de cuidados especiais, obviamente, algum dos genitores vai precisar estar ao lado dessa criança, aliás, desse adulto, né, desse adulto PCD. Então, o genitor que não morar, que não tiver residência, vai contribuir com a alimentação e, obviamente, que o genitor que mora também contribui, seja com cuidados efetivos materiais, então dinheiro, ou também com o próprio tempo, né? Uma criança que, às vezes, é uma pessoa que a família não tem condições de pagar um cuidador, enfim. Essa pensão, via de regra, ela vai ser revisitada ao longo da vida para ver se ela se justifica. Então, a gente sabe que tem pessoas PCDs que não têm uma possibilidade de reversão do quadro, então, obviamente, a gente não tem como, daqui a 10 anos para de pagar, não tem como fazer isso em termos legais. Mas, por exemplo, em doenças, quando a gente fala que tem uma possibilidade de melhora, isso pode ser modificado, obviamente, daí não é uma pensão vitalícia, ela pode ser revisitada ao longo da vida. No caso de crianças autistas que fazem várias terapias, o pai pode ajudar com os custos fora da pensão? Além da pensão, a gente pode ainda pedir um extra ou um aumento da pensão para cobrir custos de terapia? Com certeza, não só em relação a custos de terapia, mas também ao tempo útil que essa mulher está depreendendo a partir do momento que ela precisa gerir a vida dessa criança e ela para de se dedicar integralmente ao trabalho dela. Então, esse tempo útil também precisa ser remunerado. Afinal de contas, não é que ela está, olha que como eu posso dispor do meu tempo, como eu tenho absoluto controle do dia. Não, é porque você está abdicando em prol da sua criança, então você precisa ser ressarcida por esse genitor também, que não está fazendo esse mesmo dever de cuidado. A pensão alimentícia, ela é para gastos básicos, então escola, alimentação, roupa, médicos e coisas do gênero. Mas quando a gente tem um gasto excepcional, que vai para além desses gastos básicos, entra como extra. Não significa, inclusive, assim, a partir do momento que isso se torna uma rotina, a pensão alimentícia precisa necessariamente ser revisitada. Por quê? Porque a gente está alterando o binômio necessidade versus possibilidade. Se a gente tem uma criança que em determinado momento gastava R$1.000 e por conta de algum tratamento de saúde que ela precisa fazer, ela começa a gastar R$5.000, a gente tem uma clara alteração no binômio necessidade versus possibilidade. Portanto, a pensão tem que ser revisitada. Isso exime o pai de contribuir com valores extras?
Óbvio que não, porque R$5.000 é a base, mas esse valor pode, dependendo do mês, ir para 8, para 10, para 15, e daí aquela mãe tem que arcar com esses valores sozinha. Ter filho não é para ser esse ônus, né? É para ser uma conjunção de vontades.